Quando o Salles fala que é crime, você discorda? Invadir terras? Sim. Discordo. Você deixaria invadir a sua? Teses produtivas, Não. teses produtivas. Você deixaria invadir a sua mesmo sendo improdutiva? Eu não teria esse problema, não. Eu produziria, se fosse proprietário rural, produziria. Mas se tivesse Aí você tá produtiva. fugindo da pergunta. Produziria. Mas Não existe essa discussão. Presta atenção, não existe essa Você deixaria discussão. entrarem na sua terra? É essa a Você pergunta. tem uma terra não produtiva. Não produtiva. Sua. Eu tô errado. A minha propriedade tem que observar. Olha o exemplo, você tem uma terra e tem um cume. Não vou continuar não, fica tranquilo. Vai. E aí? É um crime também você ter propriedade e não exercer a função social. Não é crime, desculpa, não é crime. É crime, Qual é o artigo então que é o crime? Qual é o Por aqui artigo? te falo. Não é crime coisa nenhuma. De onde você tirou isso? Quer que procure aqui te falo? Fala pra mim, abre o Código é o Penal, artigo vê qual é o crime. 359. Federal, isso. Constituição Federal não diz que é crime. Então o Brasil tem um déficit e tem uma dívida histórica com a pessoa do campo. Então, quando eu falo que tem a reforma agrária, né, na Constituição Federal como valor Desses constitucional, caras não são nem do campo. Você vê que eles são também do campo. não sabem nem pegar na enxada. Eu pergunto pra você, sabe, se é crime invadir terra improdutiva, qual crime seria Não é crime. estar 40 anos sem ter reforma agrária no Brasil? Vai votar errado no PT. definitiva. Se você não tivesse Qual votado crime errado seria? no PT, essa Qual crime reforma seria? agrária já tinha acontecido. Você O crime tivesse é dos uma terra. eleitores do PT, o crime é deles. Para você falar que a terra é improdutiva e, portanto, ocupável, tem que haver antes um processo administrativo ou judicial que declare aquela área como improdutiva. História com No essa século pessoa. XXI, você permitir que uma pessoa que não tem a menor relação com o campo vá lá, invada uma propriedade para dizer que tem uma dívida histórica de 1850, pelo amor de Deus, o Brasil é a maior potência do agronegócio do Histórica, planeta. sim. Eu já fui em acampamento do MST que você levanta a lona. Não tem ninguém lá dentro. Aquelas lonas, aquelas cabanas estão lá Exceção, para existe. extorquir O MST, escuta uma coisa, proprietário. isso. Extorquir. Eu quero te perguntar uma coisa. Você não conseguiu explicar ainda das crianças. Não. Agora, não dá pra você fazer uma equivalência aquelas crianças que estavam na frente do quartel com as crianças que estavam junto com os pais no campo na hora da ocupação. Por quê? Né? A do campo Porque é pior, o valor, caso. não, o valor constitucional, na minha opinião, você protege as pessoas que estão ali no campo. O valor constitucional da reforma agrária. Tá. Mas Todo a crime democracia. atenta à democracia. Não existe crime democrático. Tem estupro democrático? Não, o Já viu assassinato A democrático? pergunta é muito simples, assim, não é um atentado à democracia, uma pessoa invadir uma terra privada. Ó, e o buquê é a mesma coisa. Produtiva? Ó, veja. Mas não é ele que diz se é improdutivo ou não. Tem que ter um instrumento de pressão, de alguma forma. O de pressão é o voto. Vota direito, você tem um político decente. Mas ele faz reforma agrária. mudou o viés político no Brasil, não teve reforma agrária. Claro que teve, eu tô te contando aqui, você não tá ouvindo. título só, Salles. É mais do que 22 anos Mas de é esquerda pouco no poder. também. Pela você mensurar um resultado, você tem que ter um parâmetro. Qual é o parâmetro que nós temos do que está acontecendo no Brasil hoje? É compará-lo com os últimos 4 anos. E com os outros 22 anos que essa turma teve no poder e desgraçou o Brasil. Seja porque essa é a realidade. É só você ver o inquérito que foi instaurado pela polícia há 2 semanas atrás, instaurado não, concluído pela polícia, e que comprovou, não é suposição, não é discurso de político, a polícia comprovou que aqueles movimentos no Pontal do Paranapanema estavam achacando o produtor rural, utilizando essas crianças, utilizando essas crianças aí que você falou, para achacar. Tem gravação do Zé Rainha dizendo pro proprietário, me dá 25 mil reais lá na porta da sua fazenda amanhã em tal hora. Se você não der, eu vou invadir. Sim, isso. Tá lá nos autos, a voz dele. Como é que você vai negar um negócio desse? Existe excessos no movimento. Não é excesso, é crime. Se você ter uma propriedade improdutiva, não é crime. Eu te desafio a dizer qual é o artigo. É a demora do Estado de resolver o problema do campo. Pois é, a demora do Estado para resolver tudo, meu amigo. Acho que pode- Aí você veja, o proprietário que não consegue produzir porque está subjúdice o inventário. Vamos sentar. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos invadir o judiciário, é isso que você está falando? Mas o MST Vamos. é Porque aí é o judiciário que é improdutivo. Não, agora eu pergunto, o MST é a solução do problema do O MST organizou a luta no campo.
Com certeza. Organizou o crime no campo. Ele foi um dos Organizou a responsáveis. bandidagem no Não campo. é verdade. Organizou a invasão e destruição É verdade. de propriedade O problema- no campo. o problema- rouba máquinas, O rouba problema é que gado, os caras gostam de põe criminalizar o fogo. movimento social. Não gosto de criminalizar o movimento Criminalizando, social. tá criminalizando. O MST não é movimento O MST tem social. coisas belíssimas, É crime. O MST é organização de quadrilha. O MST tem tecnologia social. Que tem que ser Tecnologia aplicada. social, pelo amor de Claro. Deus. Os caras estão lá A com questão de enxada, distribuição de orgânico, enxada nas costas. a questão de uma para com- agricultura de forma ambientalmente sustentável. Onde você tirou isso? Isso é a cartilha do Partido da Causa Ah, Operária. que Onde você isso? tirou isso? Não tem nada a ver com a realidade. Tá, essa luta é mais falsa do que Telecat, filho. Zé Rainha é uma espécie de Ted Boy Marino nesse ringue aí. movimento sem terra, É tudo movimento- ensaiado. Ah, quem sabe o que? Ah, não. O MST é um movimento muito grande, cara. Tem excesso de. Então, por isso várias mesmo, pontas. por isso mesmo. Ele Isso tá precisa em separar. mais de 20 estados, tem É excesso igual de várias câncer, pontas. quanto maior Ah. fica, mais difícil de curar. Não dá pra você pegar o movimento ali que Tá em aconteceu ali metástase agora. e querer criminalizar o movimento todo. Mas você fala de movimento Eu acho que- muito grande. Movimento muito grande. O que aconteceu de Verde e Amarelo também foi um movimento muito grande. E foi criminalizado. As coisas diferentes. É lógico. Um é do lado do Bolsonaro, o outro é do lado Não, da assim, esquerda. eu Tudo que é divido, do lado da eu esquerda divido, é poeta, Salles, eu divido, tudo que é assim. do lado do Bolsonaro é crime. É isso que está sendo narrado.